Isso, 1, 2, é? 3, 2, Bota o cronômetro, né? Pra nós. 3, 2, Olá, você que nos acompanha através da TV Candidez, também você que está conectado através das redes sociais da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. É uma alegria nos encontrarmos em mais esta oportunidade, porque Deus quer falar conosco, Deus quer falar com você. Abra bem os ouvidos do seu coração, abra bem o seu coração, para que o Senhor entre e realize aquilo que você mais necessita nesse momento. E tantas são as realidades, tantas são as situações que só Ele mesmo pode realizar, só Ele pode ajustar em nós. Senhor, nós precisamos de Ti. Vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos o Espírito de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus que nos é direcionada no dia de hoje, nos vem através do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, dos versículos 26 a 34, e nos diz assim: Dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas, a sós, porém explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E mais uma vez, esta palavra tem endereço certo ao seu coração, ao nosso coração. Aqui, hoje, o Senhor que vem falar do reino de Deus e como mesmo que ele vai se efetivar na nossa vida, na nossa realidade. Em primeiro lugar, quando nós falamos reino de Deus, nós precisamos desassociar daquela ideia utópica do reino de Deus como uma ideologia, do reino de Deus como um projeto. Na verdade, tantas vezes nós ouvimos por aí. E, no entanto, muito mais do que um projeto, o reino de Deus é uma realidade. O projeto de um prédio, por exemplo, pode ser uma maquete desse prédio, pode ser um desenho desse prédio. Agora, o prédio em si é algo do qual eu realmente, efetivamente participo, tenho acesso. Então, eu sei que tantas vezes nós escutamos falar desse reino de Deus e
inclusive desta maneira, até mesmo no nosso ambiente de igreja. Mas veja, a doutrina da fé católica, de fato, pregado pela Igreja de Deus, é diferente disso. Porque Jesus, o próprio Senhor, em todos os momentos que mencionou o reino de Deus, ele mencionou como uma realidade. Em segundo lugar, para que a gente entenda que este reino de Deus é uma realidade concreta, é preciso a clareza e a consciência de que o reino de Deus é o próprio Senhor, que é o Rei. Também por isso, esta alegoria que Jesus usa, no sentido de expressão de reino, porque tem um rei. E esse rei, obviamente, é o Senhor Jesus. Então, para bem vivermos ou para já vivermos como se deve esta experiência do reino de Deus, é preciso irmos àquele que é o Rei. É preciso estarmos submetidos àquele que é o Rei. E por isso, exige de nós uma resposta também concreta. O reino de Deus, que é concreto, exige de nós uma resposta concreta a uma pessoa viva, real, ressuscitada e divina, o Senhor Jesus Cristo. E Ele te chama. E a palavra então segue dizendo: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Aqui já existe uma sabedoria extraordinária, embutida, para que a gente entenda esta dinâmica, de fato, que o Senhor quer nos ensinar. Se você compra uma semente e deixa ela no pacotinho, um dia você tem esperança de colher seus frutos? Obviamente que não. Você tem esperança de que esta árvore, esta planta, enfim, vai se desenvolver e essa árvore vai crescer para você se abrigar à sua sombra? É claro que não. É preciso esta iniciativa, como eu já mencionei, concreta. Quer dizer, é preciso você fazer a sua parte de abrir o pacotinho, ir lá, isso assim, só jogar da terra a semente é garantido de que essa semente vai germinar? Claro que não também. Você precisa ir lá, né? Quem trabalha com plantação, já trabalhou com plantação ou já teve contato com essa realidade, sabe bem disso? É preciso cavar, fazer aquele buraquinho, nem que seja, né? Aquela cova, e aí colocar a semente. E aí misturar ela à terra, para que neste contato a semente possa germinar. Você já reparou o seguinte? O que mesmo, agora vamos esmiuçar isso aqui, o que mesmo no contato com a semente é que a faz crescer? O calor, a umidade da terra, justamente a semente estar bem protegida aí de algum parasita, de algum animal. Meus queridos irmãos, a semente é a palavra de Deus. Ela precisa e ela só vai frutificar na sua vida se você plantá-la. Como assim? Plantar onde essa palavra, né? Ora, a palavra terra, a alegoria da terra que Jesus usa, nos remete à natureza. Claro, a semente também, mas nesse sentido aqui, há uma substância, né, da natureza que deve receber então a semente. Quer dizer,
a substância da nossa humanidade, da nossa natureza humana, é aí que nós devemos plantar a palavra de Deus. Você entende que Jesus expressa isso aqui de uma forma tão diligente, tão pormenorizada, para que a gente saia desta fantasia religiosa que tantas vezes nós vivemos. Quando nós paramos no sentimento, escutamos a palavra de Deus, essa palavra, obviamente, ela provoca algo também nos nossos sentimentos, mas nós paramos aí. Nós ficamos na emoção e não lançamos mão àquilo que nós devemos nos comprometer e aplicá-la na nossa vida. E aí esta palavra, tantas vezes, ela se perde. Ela se perde. Ela se estraga. Quer dizer, na minha experiência, não é? Obviamente que a palavra de Deus ela é incorruptível, ela é inalterável por si mesma, né? Porque é palavra de Deus. Mas na minha experiência, sim, ela pode se perder. Inclusive Jesus, quando usa outra alegoria da semente, fala que a semente lançada à beira do caminho, quer dizer, ficou aí à margem, os pássaros vieram e etc. e roubaram essa semente e foi perdida, não é? Pois é. Urgente, meus irmãos, de que esta palavra seja plantada na sua natureza humana. Seja como estiver. Seja como estiver. Esta palavra tem potência para que ela mesma possa germinar e transformar esta sua realidade, esta sua natureza humana. É para isso que o Senhor mesmo nos oferece a sua palavra. Ele mesmo é a palavra, ele é o verbo que vem para se encarnar em nós, na nossa natureza e salvá-la. Um breve intervalo, em seguida nós estamos de volta. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva aqui na TV Candidez. Um grande abraço a você que está aí ligado, partilhando da Palavra de Deus conosco. E que Jesus mesmo abrace o seu coração no dia de hoje, envolva a sua vida com a sua presença. Nós estávamos falando justamente de que a nossa natureza humana receba a Palavra de Deus para que então ela seja salva, seja restaurada, quando esta palavra deve germinar, deve crescer em nós. Continuamos aqui com a partilha da palavra, quando no versículo 26 nós dizemos que o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele perceber. Veja bem,
existe a sua iniciativa de plantar a semente, de colocar esta semente no lugar certo. Aquela situação, principalmente aquela situação onde você já está vendo tantas consequências por falta desta palavra de Deus. Não demora mais em aplicar esta palavra que é semente e que é remédio para esta realidade. Acontece que, embora seja urgente de que apliquemos esta palavra, plantemos esta palavra na nossa natureza humana, na nossa realidade humana, o poder não é nosso. Não somos nós quem fazemos crescer esta palavra. A atividade é da graça de Deus, é do próprio Deus em nós. E fica claro aqui, quando Jesus fala que essa palavra, ela brota e cresce sem ele perceber. O quantos de nós foi assim? Uma vez tendo vivido a experiência de Deus e acolhido de verdade esta palavra no nosso coração. E às vezes lutado para que esta palavra permaneça em nós. Mas passa um tempo, um pouco mais de tempo, e nós vamos olhar e a nossa vida já não é mais a mesma. Não é assim? Graças a Deus. Porque esta palavra já está cumprindo em nós. Porque o próprio Deus está realizando em nós aquilo de que nós não somos capazes. Um dia eu perguntava para Deus, na minha oração, Deus, será mesmo que essa experiência de fé, essas coisas todas da caminhada que eu vivi, não foi coisa da minha cabeça, não? Será? Eu não imaginei algo e tal. E Jesus me perguntou, olha, você poderia ter se mudado, se transformado do como você era antes? Eu disse, realmente não. E Jesus seguiu me questionando. Quantas pessoas que há tanto tempo têm tentado mudar por si mesmas, apenas com suas forças, e não conseguem. A transformação realizada em você é a minha ação. Portanto, irmãos, de fato é o mistério da ação de Deus em nós que transforma efetivamente a nossa vida. Segue dizendo a palavra que no versículo 28, pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. O que Jesus quer dizer com isto? Quer dizer que, embora o potencial, a potência da semente, esta acolhida à semente, que vai então fazer com que ela desenvolva adequadamente, enfim, cumpra a sua finalidade. Mas aqui nesse versículo, Jesus está falando também, ele pontua aqui um processo. Veja que não é do dia para a noite que a semente cresce, se torna uma árvore, etc. E dá frutos. Não. Veja, Jesus fala aqui de um processo gradual. Primeiro a planta cresce, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. É um processo. Temos consciência disso. Das etapas do caminho que a graça de Deus vai desenvolvendo, vai realizando em nós. Agora aqui no versículo 29 existe um ponto importante de olharmos com calma. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a hora da colheita. Ai, ai, ai. Esta hora, ela é dolorosa muitas vezes. Porque é a hora justamente de ceifar este fruto. Como é que é a foice? Vamos olhar para esta alegoria aqui que Jesus usa. Aveludada, balana. Você já viu alguém colher
alguma coisa, por exemplo, seja com a foice, seja com a ferramenta que for, né? E vai lá assim, devagarinho, só dá uma batidinha. Claro que não, né? De fato, mete-lhe a foice, ó, corta mesmo, para valer. Né? Corta o galho, para que se apanhe tantos frutos. Né? E às vezes a gente tem até uma ansiedade de que isso aconteça, né? Quando a gente está apanhando fruto em algum lugar, tem aquele galho bonito, com tantos frutos, a gente pensa assim, nossa, como eu queria cortar esse galho aqui que está alto demais, né? E pegar todos esses frutos de uma vez só. A nossa ansiedade é desequilibrada nesse sentido, por causa até às vezes até da gula, né? Do apetite, dos apetites. É óbvio que Jesus não é assim, mas para que a gente entenda essa ideia, Deus também tem ansiedade de colher os frutos, porque Ele mesmo que plantou a semente para que dê frutos. Inclusive, em outras palavras, o Senhor, em outras citações na palavra, Jesus deixa claro isto. Eu vos enviei para que vocês deem fruto. E Ele diz o seguinte também, nessa mesma parábola. Outra, Ele diz, aquele que não der fruto será cortado e lançado ao fogo. Então, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui. De qualquer modo, a foice vem, vai ser cortado. Existe a hora do desfecho da caminhada. Entende? Mas a escolha é nossa. Sermos colhidos, sermos podados, porque não damos frutos e lançados fora ao fogo. E Jesus fala, aí haverá fogo, aí haverá choro e ranger de dentes. Ou eu decido então e aceito acolher esta foice, esta poda, para que os frutos que eu tenho sejam dados. Os frutos que Deus me confiou sejam entregues. Veja bem aqui, o fruto amadurece. Meus irmãos, é indispensável que nós tenhamos os olhos fixos nesta realidade, da maturidade a qual o Senhor espera de nós. Maturidade humana é sinal de fruto da graça de Deus. Nós precisamos urgentemente sairmos desta adolescência espiritual, do sentimentalismo, do imediatismo e ainda do consumismo espiritual. Quantas pessoas que vivem a fé consumista, conseguiu uma graça, corre lá atrás da outra, conseguiu outra graça, já está lá pedindo outra. E assim, geralmente são realidades materiais mesmo. E o próprio Deus, o Senhor Jesus, está te esperando para um relacionamento. Ele quer cuidar de você. Ele não quer só cuidar das suas coisas, obviamente para início de caminhada. Muitas vezes o Senhor lhe usa dessas situações como um artifício também para nos atrair a Ele e nos unirmos a Ele numa amizade cada vez mais, ou num relacionamento cada vez mais profundo e de fato mais maduro, mais enraizado. Mas depois precisa amadurecer. É que nem aquela criança que é atraída pelo pirulito, né? Os avós das minhas crianças tinham muito esse hábito aí, sempre ter uma balinha no bolso, um pirulitinho, né? E aí as crianças vão realmente sendo atraídas e daqui a pouco elas querem colo, né? E daqui a pouco que saudade do vô, não é? Estou aqui falando também alegoricamente, óbvio, né? Mas estas graças que o Senhor realiza tantas vezes na esfera material é como esse agrado, como esse sinal para nos atrairmos a Ele. E nós precisamos desta maturidade de relacionamento com Jesus, a ponto de que nós tenhamos a disposição, inclusive, da renúncia. Porque o fruto
veja bem, vai ser consumido. Vai ser consumido. Ele morre. E, aliás, Jesus usa em uma outra alegoria, no Evangelho de São João, já, inclusive, do início do processo. Se o grão de trigo não cai na terra, não é lançado na terra e não morre, a árvore nem cresce, muito menos o fruto. Mas veja bem também que o fruto, depois que está maduro, a sua finalidade é consumir-se, é gastar-se, ou se degustado por alguém para alimentar esse alguém, ou vai perder-se, ele apodrece. Vejam, esse fruto vai passar, de alguma maneira vai passar, o fruto maduro, ele segue o seu fim, segue esse findar-se. Mas aí, mais uma vez, a escolha é nossa de findar-se por alimentar outro, ser fonte de potência para a caminhada do outro, ou apodrecer. Que o Espírito de Deus possa realizar em nós aquilo que é necessário hoje, para que tenhamos a coragem de fazermos a nossa parte. Efetivamente, com todo o esforço que nos é possível, para que a graça de Deus realize tudo em nós, que é plano, que é desejo de Deus, para a nossa vida, até chegarmos ao para quê fomos realizados. Entregar nossa vida inteira por amor ao Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a você que nos acompanhou. Até o próximo programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.